Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Yami, o Hokage Maligno. Capítulo 41. Amanhã iremos para a Terra do Céu para lutar contra a Vila do Céu. Comprei muitas armas para mim. Até comprei uma espada tipo Jian. Danzo também me deu um pergaminho cheio de outras armas. Mas essas eram para os outros shinobi. Então o golpista dentro de mim põe a cabeça para fora. Você sabe que eu poderia vender essas armas para eles por um preço mais alto. Mas acredito que os ninjas raiz não são muito bem pagos ou mesmo nada. E os genin também não são conhecidos por serem ricos. Depois volto para a casa das compras e vou para a cama. Não consigo deixar de lembrar da minha infância. Hahaha, aqueles eram os tempos. Pequeno flashback, primeira idade de vida por volta dos 7 anos. Você sabe que existem 3 tipos de crianças na minha escola. Os fracos nerds que ficam felizes têm uma família normal. 2. Os valentões 99% têm uma vida de merda em casa, talvez o pai seja um alcoólatra ou a mãe uma stripper, etc. 3. Pessoas que são fracas, mas agem como duronas, mas todo mundo percebe que são fracas. Então tem eu, a anormalidade que ficava com os nerds na escola e os valentões à tarde. Recentemente, os nerds começaram a comprar algo chamado cartas Yu-Gi-Oh! E os valentões sempre tiram delas só para que elas possam ficar com elas. Nada de interessante aí, até que alguns valentões começaram a usá-los como moeda enquanto jogavam pôquer ou outros jogos de azar. Você sabe o que dizem, tal pai, tal filho. Eles estão pegando os maus hábitos dos pais. Eu tenho um amigo do grupo de valentões. Claro que também fico com os nerds, eles são os que têm mais chances de realizar algo na vida. De qualquer forma, o nome do meu amigo é Adi. A história dele é que seu pai o registrou como um garoto com deficiência mental para conseguir algum dinheiro para pagar seu alcoolismo. Flashback fim. Então sim, eu comprei algumas cartas de Yu-Gi-Oh! E comecei a trapacear em todos os jogos de cartas que eu jogava. Era tão fácil trapacear contra aquelas crianças, elas eram tão burras. Então eu vendi a maioria das cartas para os nerds, 10 cartas por $1, então os valentões pegaram as cartas novamente e o ciclo continuou. Eu estava ganhando um pouco de dinheiro, até que por curiosidade comecei a assistir Yu-Gi-Oh! E foi nessa época que comecei a conhecer as cartas raras e comecei a vendê-las para o maior lance. Eu estava ganhando muito dinheiro naquela época. Então comecei a duelar com os nerds, o vencedor fica com o baralho dos outros. Eu os deixei viciados nisso. Eu ia trapacear para conseguir mais cartas deles, mas surpreendentemente eu era bom em duelos de Yu-Gi-Oh! Não, eu era muito bom nisso. Ninguém na minha escola conseguia me vencer em um ponto. Eu até tinha as 3 cartas de Deus e Exodia. Até que o diretor me pegou. Mas essa é uma história para outra hora. Eu me pergunto o que aconteceu com Adi. A última vez que ouvi falar dele foi no ensino médio. A notícia era que ele começou a usar drogas e teve uma overdose. Eu tinha coisas mais importantes naquela época, como lidar com meu perseguidor. Quer dizer, nós só flertamos uma vez, isso não significa que eu te amo. Saltar no tempo. Amanhã, certifico-me de que tudo está pronto e vou para o local de encontro. A viagem até a Terra dos Céus levará cerca de 3 dias. Depois de algum tempo, cheguei lá uns 20 minutos mais cedo e só vi 3 ninjas. 2 deles pareciam sem emoção, provavelmente ninjas raiz. O último foi um personagem que reconheci. Era Might Dui, o pai de Might Guy. Isso é realmente surpreendente. Ele não é muito útil para mim, exceto por sua técnica dos 8 portões, sobre a qual ele provavelmente não me contará. Mas ele é o pai de alguém que será um grande ninja, um verdadeiro azarão em ascensão. Ele está se aquecendo enquanto tenta se socializar com os ninjas raiz. E eles estranhamente estão respondendo a ele, tentando entendê-lo e sendo muito educados. De qualquer forma, vou lá e os cumprimento. Olá, bom dia, meu nome é Yami Inuzuka. Serei seu líder nesta missão. Então eles se apresentaram. Quando os outros chegaram, eu disse a eles que eu era o líder. Os Chunin raiz eram sem emoção. Então eles não ficavam estranhos quando uma criança estava dando ordens a eles e os Genin eram todos do corpo Genin, e eu tinha uma posição mais alta do que eles. Além disso, neste tempo de guerra, se alguém questiona as ordens de seu superior comandante, bem, uma viagem ao departamento de TI por suspeita de deserção ou espionagem talvez os faça pensar melhor. Eles sabem disso, eles sabem que eu sei disso. Então estamos todos bem. Então começamos a jornada. Salto no tempo, 3 dias depois. Na jornada nada de extraordinário aconteceu. Pegamos o caminho que eu fiz para chegar à Terra do Céu que vai para a Terra das Ondas. Lá eu encontro um grande barco que caberia todos nós, e ordeno ao ninja raiz que elimine todos os marinheiros, até mesmo o capitão. Pegamos o barco grande para não alarmar nenhum ninja da névoa que possa estar patrulhando, e porque a maioria dos ninjas pode não conseguir andar na água se alguma onda grande nos atingir. Depois vamos para a Terra do Redemoinho para descansar, e verificar se está tudo bem. Deixo um clone com muito chakra lá para verificar se há algum tesouro escondido. É claro que faço isso sem que ninguém perceba. Então pegamos o barco e começamos a navegar em direção à Terra do Céu, o que levou cerca de 2 dias. E pousamos agora mesmo. Ordenei aos usuários do estilo Terra que montassem acampamento para nós no subsolo. Também dei códigos e códigos falsos para impedir qualquer espionagem. Bem, então é hora de começar a procurar pela Vila Celeste. Salto no tempo 6 dias depois. Ok, encontramos a Vila Celeste e sim, ela voa como no anime, então vai ser difícil chegar lá. Então penso em um plano de como chegar lá em cima. Farei isso à noite. Irei lá sozinho porque ninguém mais poderá me seguir. Eu vou para o acampamento e organizo 2 Chunin para ficar de guarda dos Genin que mantêm o acampamento. Os outros estarão patrulhando e com isso quero dizer massacrando furtivamente cada vila que encontrarem. Precisamos colocar aqueles ninjas do céu no chão, mesmo que eles saibam da nossa chegada quando começarmos os massacres, mas isso não importa naquele momento, porque eu estarei na Vila do Céu eliminando-os por dentro.
Capítulo 42. Noite. Dei ordens a todos eles sobre como as coisas deveriam ser tratadas. Também dei protocolo sobre se eles fossem descobertos. Também levei Shiro, meu Ninken, comigo. Eu vou furtivamente em direção à Vila do Céu sozinho. Então eu coloco um monte de pedras em minhas pulseiras de armazenamento que estavam cheias de projéteis e etiquetas explosivas. Eu ainda tenho bolsas com kunai e shuriken, mas eu mantenho a maioria das armas em minhas pulseiras. Eu mesmo os fiz. Eu então vou logo abaixo da Vila do Céu. Ela voa cerca de 37 metros, 121 pés, então sim, não exatamente baixo, mas também não alto como acima das nuvens. Eu então me preparo e subo em uma árvore, bombeio minhas pernas com chakra e junto com minha técnica de super força eu pulo alto e destruo a árvore em que eu estava. Eu pulo mais ou menos na metade do caminho, então invoco uma pedra abaixo dos meus pés e pulo novamente. Estou quase lá e então uso cordas de chakra para me prender lá. Assim que meus pés tocaram a estrutura, eu grudei nela. Isso é estranho. Estou de cabeça para baixo em uma cidade voadora. Bem, de qualquer forma, coloquei cerca de 56 etiquetas explosivas no fundo da cidade. Eu mesmo as preparei e as tornei mais fortes do que o normal. Também escondi todas bem, como em rachaduras e lugares onde ninguém notaria. Então, coloquei meu Ninken sob meu capuz para que ninguém notasse. Eu me transformo em uma pessoa de aparência normal e só para ter certeza, faço um clone de sombra que se transforma em outra pessoa e me segue caso eu seja seguido. Então entro na cidade e dou uma olhada ao redor. Parece que há muitos civis morando aqui. Eu apenas ando por aí primeiro e faço um mapa mental. Então fui em direção ao distrito da Luz Vermelha, o que não era estranho agora porque eu estava transformado em um adulto. Depois de entrar, chamo a moça mais bonita e faço uma cara de pervertido e canalha. Ei, vadia, quer se divertir um pouco? Não se preocupe, eu vou te pagar generosamente. Ela olha para mim como se eu fosse escória. Então vamos para um motel que eu pago. Vamos para um quarto assim que entramos eu a deixo inconsciente. Fecho a porta com força, amarro-a na cama e pego algumas ferramentas de tortura e coloco selos silenciadores por todo o quarto. Então olho para ela tem olhos castanhos, rosto oval e lindos cabelos pretos. Devo dizer que ela parece bem para uma prostituta. Eu a acordo e ela me vê com as ferramentas de tortura. Ela parece surpreendentemente calma, mas posso dizer que ela está apavorada. Bem, esse é principalmente um método intimidador, afinal, não acredito que tenho que torturá-la porque ela não é uma ninja treinada para suportar tortura. Você é algum tipo de pervertido ou algo assim? Você sabia que se você deixar uma cicatriz no meu corpo, os ninjas vão te eliminar? Eu sou o favorito deles. Então eu faço uma cara séria e digo, você não é uma putinha corajosa? Eu realmente não me importo com o ninja, mas prometo que não vou deixar uma cicatriz em seu corpo nem machucá-lo se você me disser o que eu quero saber. Ela olha para mim com olhos calmos, mas posso dizer pela sua linguagem corporal que ela está aliviada, mas ainda desconfiada. Como sei que você manterá sua palavra? Faço uma cara fria e digo, escute moça, a única coisa que é minha nesta vida são minhas bolas e minha palavra. Não estou disposto a quebrar nenhuma delas. Ela olha para mim, sorri e diz, você sabe que você é exatamente o meu tipo de homem se eu não estivesse nesse negócio. Bem, não adianta falar sobre e se. Ela está tentando me manipular. Eu olho para ela, viro as costas para ela e digo, só há uma mulher que amarei na minha vida e ela está morta. Meus ombros começaram a tremer e eu disse, esses monstros, os ninjas do céu, esses caras, tiraram ela de mim. Eles fizeram o que queriam com ela. Começo a produzir lágrimas a uma taxa alarmante. Bem, essa prostituta deve saber muitas informações sobre esse lugar. Também usei uma história triste e trágica para tentar fazê-la soltar os lábios. Ela olha para mim com tristeza e começa a me contar as informações que eu quero. Então ela começa a falar. Surpreendentemente, não há um Kage governando a Vila Celeste. Na verdade, ela é comandada por alguns nobres que decidiram se unir. Há 5.000 ninjas, 3.000 Chunin, 1.000 Genin, 1.000 Jounin. Ela também me deu outras informações. Droga, se o que ela disse é verdade. Isso pode ficar muito perigoso muito rápido. Eu faço um clone imediatamente e escrevo uma mensagem em um pergaminho. Embora eu tenha colocado no pergaminho como uma nota lateral que essa informação foi toda coletada por uma fonte questionável, e não foi confirmado que seja 100% verdade. O clone vai dar para um ninja raiz que com uma equipe de 3 vai voltar para Konoha para dar essa informação. Lá eu escrevi quase tudo que a prostituta disse, então eu dou para o meu clone. Depois que o clone sai do motel furtivamente. A prostituta olha para mim, ela provavelmente sabe que algo está definitivamente errado com minha história, porque eu acabei de fazer um clone. Ela então diz, o quê? Mas eu a cortei com uma Sembon em seu pescoço, então coloquei veneno em seu sangue. Ela vai ter um ataque cardíaco em 10 segundos. Eu a desamarro e faço desaparecer os sinais de que ela estava amarrada e limpo os lacres ao redor do quarto e pego todas as minhas coisas. Bem, então eu tenho um trabalho a fazer. Então saio do motel furtivamente também e mudo meu disfarce para um velho. Vou para um hotel de merda, elimino o dono e faço um clone para agir como ele. Esta será uma base temporária de operação. Salto de tempo, amanhã meio-dia. Passei a noite toda colocando etiquetas explosivas em lugares que ninguém as encontraria, como esgotos e embaixo de banheiros públicos. Usei clones para fazer isso com um pedaço de pau. De jeito nenhum vou fazer isso sozinho. Dormi até o meio-dia. Então me levanto e como algumas barras de ração. Não estou comendo nada nesta vila. Afinal, ainda é território inimigo. Não sei o que eles fazem com ele, e é uma ótima maneira de ser envenenado por um ninja inimigo. Espero então novamente até que seja noite e vou para fora. Desta vez vou em direção ao local do líder, derrubo-o e faço um clone para personificá-lo e fazê-lo colocar etiquetas de papel explosivas ao redor da torre do líder. Levo o líder para minha base e o amarro.
Ele era realmente arrogante. Ele só tinha 2 guardas Jounin que eu eliminei com veneno quando me transformei em empregada e dei água a eles. E fiz outros 2 clones se passarem por eles. Sou muito grato ao selo que Tsunade me ensinou. Agora tenho muito chakra para fazer muitos clones. Também havia 11 servos na casa. Eu não os eliminei porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E seria uma ótima cobertura para meu plano. Saltar no tempo. Amanhã, eu ia torturar o líder, mas ele desistiu de tudo tão facilmente. E por tudo eu quero dizer tudo, até mesmo a existência de 0 caudas e onde encontrá-las. Como chegar até elas. Ele também me disse onde está todo o seu dinheiro. Dei uma olhada e ele tinha 535 milhões de rio. Agora tenho uma montanha de dinheiro no meu pergaminho de armazenamento que coloquei no meu armazenamento de pulso onde guardo minhas armas. Olho para o corpo morto dele, então vou em direção à torre do líder. Entro normalmente. Você sabe que se você agir confiante como se não tivesse feito nada de errado, as pessoas vão pensar que você não fez nada. Então aqui estou eu, vou até o escritório do líder, o guarda que é meu clone, olha para mim e diz: Clone, você tem um compromisso? Olho para ele com meu disfarce de idosa e digo: Eu? Sim, claro que sim. Ele assente e me deixa entrar. Eu entro e vejo meu clone. Ele olha para mim e acena. Então eu o dissipo. Eu pego suas memórias. É por isso que você não deve ter um líder fraco. Casos como esse acontecem e o líder é substituído. Eles são uma vila nova, então provavelmente ficaram arrogantes só porque têm alguns gadgets novos e sofisticados. Se esta fosse uma das grandes vilas, eu não teria conseguido entrar. Mesmo que eu conseguisse entrar por algum milagre e conseguisse contornar a barreira sensorial, eu definitivamente não conseguiria sair vivo. Vejo em suas memórias que ele apenas conversa com outras pessoas e também aprendo como essa vila se mantém flutuando. Ela faz isso usando os prisioneiros, os quais usam métodos diferentes como fome, desidratação, dor, ódio, etc. para obter emoções sombrias para gerar chakra para os 0 caudas, então eles usam esse chakra para manter essa coisa flutuando. Eu faço outro clone para personificar o líder novamente. Lidarei com a cauda 0 mais tarde. Também vou roubar mais dinheiro desses ratos. Acabei de roubar 177 milhões de outra família nobre notável, da qual eliminei todos os seus membros facilmente. Apenas coloquei gás envenenado furtivamente dentro. Eles tinham guardas Chunin e Genin que não notaram nada de errado até que fosse tarde demais. Agora vou roubar a terceira e última família que construiu esta vila. Eu vou para a última casa da família que eles vivem no lado oeste da cidade, em uma mansão de pedra que parece um maldito mini castelo. Eu também sinto. 16 Genin, 5 Chunin e 5 Jounin e 61 civis nesta casa. Este nobre é mais cuidadoso que o líder. Eu faço 3 clones e eles ficam do lado de fora junto com meus Ninkin para não deixar ninguém escapar. Eu também coloco selos de silêncio Fuinjutsu por toda a mansão. Nunca é demais ter cuidado. Então desfaço minha transformação, pois preciso dela para poder lutar com todo o meu poder. Então eu entro na casa furtivamente e espero pacientemente até que um Jounin tenha que ir ao banheiro assim que ele estiver prestes a fazer xixi. Eu imediatamente jogo uma kunai nele, mas ele se vira e intercepta minha kunai com a dele. Ele olha para mim e diz: Você está cercado. Apenas desista e eu prometo que deixaremos você viver. Vejo que eles me notaram. Também sinto que os outros Jounin também cercaram o banheiro. Bem, então eu jogo uma etiqueta de papel na parede oposta à porta e assim que os Jounin entram, eles olham para o selo e ficam paralisados. É um selo de paralisia. Eu ataco o Jounin que bloqueou minha kunai. Dessa vez eu o golpeei e antes que nossas kunais se tocassem eu usei chakra do vento e cortei a kunai. Mas ele pula para trás. Mas ainda leva um golpe no tronco. Ele é realmente habilidoso. Então eu jogo 5 kunais no Jounin paralisado, o Jounin livre então vai para bloquear. Mas a kunai explode eliminando todos eles. Bem, então isso alarmou muitas pessoas. Parece que terei que exterminá-los todos. Capítulo 43. Olho para os corpos mortos dos Jounins e penso. Aquele Jounin era perigoso e bem treinado, mas não tinha muita experiência com guerras de verdade, onde todo truque sujo funciona. O mais perto que ele provavelmente chegou da guerra foi fritar e jogar bombas de papel. Então eu começo a sair do banheiro, 5 Chunin e 9 Genin chegaram para verificar o que está acontecendo. Eu vou furtivamente em direção a um Genin e dou um soco atrás da cabeça dele. Sua cabeça se espalhou por todo o chão. Esta é a primeira vez que usei a técnica de super força em batalha, devo dizer que é notavelmente forte. Então uso todo o meu poder e soco o chão, a mansão começa a desabar. Eu uso a estilo terra, técnica de se esconder como uma toupeira, e vou para o subsolo enquanto a mansão está desabando. Eu sei que isso não é uma boa ideia, as pessoas definitivamente vão notar isso, mesmo que nenhum barulho tenha sido feito lá fora por causa dos selos de silêncio. Graças a Deus, sou muito paranoico e fiz isso, ou então eu já estaria cercado por algumas centenas de Jounins. Eu ando por aí e digo aos meus clones que estavam lá fora para procurarem por algum tesouro ou algo importante. Volto para minha base, ninguém ouviu nada sobre o que fiz ainda. Eu ia acabar com todos eles furtivamente, mas vi que era impossível quando os Jounin me notaram. Eu também sei que sou mais forte do que alguns Chunin, mas em um espaço fechado como aquele, se algum deles usasse um jutsu de longo alcance, eu estaria ferido na melhor das hipóteses ou morto na pior. Não sei como os Jounin me notaram, mas suspeito que foi porque eles tinham um sensor. Eu teria usado um selo supressor de chakra, mas isso é muito perigoso em território inimigo. Mas eles realmente me sentiram ou foi outra coisa? Acho que nunca saberemos, afinal, mesmo que você seja um ninja, se algumas toneladas caírem sobre você, você morrerá.
Também verifiquei e confirmei com meu sentido de chakra que não havia ninguém vivo. Não dormi a noite toda e meus clones retornaram com 174 milhões de rio. Acho que não terei problemas de dinheiro por muito tempo. Eu peguei 886 mil só por roubar as 3 famílias nobres que governam a Vila do Céu. Eu faço um clone e digo a ele para ir encontrar meu clone que está se passando pelo líder. Menos 20 minutos depois. Meu clone entra e se dissipa. Recebo as memórias e o que eu queria. Foi meu clone que foi o líder por algum tempo, eles trocaram de lugar. Também aprendo todas as coisas que preciso fazer e então faço 10 clones novamente e eles concordam e se espalham. Eu dissipo todos os outros clones desnecessários que tenho na Terra do Céu. Eu mantenho apenas o clone líder, seus 2 guarda-costas e os 10 clones aos quais dei uma tarefa. Vou ao mercado e compro a melhor urna de bronze que o dinheiro pode comprar. Então vou para a Torre dos Líderes. Tenho permissão para entrar imediatamente. Vejo meu clone lá sentado no trono e ele abre um compartimento escondido e corro para lá. Então vejo um Zero Caudas encasulado, emitindo chakra escuro. Olho para meu Ninken e o nocauteio para que ele não fique possuído ou algo assim. Então olho ao redor da sala em formato de cilindro e vejo os selos usados aqui por toda a sala. Que selagem ruim! Tudo isso para selar as 0 caudas, que na verdade nem são uma besta com cauda de verdade, porque não foram feitas com as 10 caudas. Então o 0 caudas parece acordar e olhar para mim. Será que realmente vale a pena sacrificar tudo só para que você possa talvez alcançar um sonho em que há uma tragédia? Então essa é a influência das caudas 0 falando de uma forma estranha, como um sussurro na minha cabeça. E o seu amigo que você eliminou só para poder ficar vivo. Ele tinha uma família, um irmão. Ele era filho de alguém, irmão de alguém. O que você faria se alguém eliminasse seu próprio irmãozinho? Afinal, você não está lá para protegê-lo. Você os abandonou. Sua família, você os deixou para trás. Olho para o 0 caudas, meu rosto contorcido de pura raiva e digo: por que seu vermezinho? Mudança no ponto de vista, clonagem do ponto de vista de quem está se passando pelo líder. Eu tenho meu próprio papel a desempenhar no plano do chefe. Então o ninja do céu entra em pânico e sem fôlego e diz: Shimu, Sama, houve um ataque às 2 famílias nobres. Pareço arrogante como um nobre e pareço distraído. Digo então: quem era? Ele foi capturado ou morto? É isso, Shimu-sama, não sabemos quem foi e todas as pessoas que estavam nos prédios foram mortas. Olho para ele com raiva e digo: o quê? Seus idiotas, seus lixos, como vocês não poderam perceber? Chamem todos os ninjas do céu o mais rápido possível. Eu também quero 100 Jounin ao meu redor o tempo todo. Eu quero que todos os ninjas reúnam todas as pessoas da vila na torre. Vou fazer um discurso em 6 horas. Bem, então espero que tudo saia como o chefe planeja, senão todos nós morreremos. Então eu também digo: chame os guardas que estão guardando a porta. Quero eles aqui comigo o tempo todo. Podemos ter um traidor entre nós. Essa é a única maneira desse tipo de assassinato acontecer. Então o ninja sai e os 2 clones disfarçados de guardas entram. Eles olham para mim e dizem: Clone 1, então o que está acontecendo? Fui criado durante a fase do plano A deu errado? Clone 2, eu sou igual, mas não me importo de nenhuma maneira, tenho certeza que o chefe vai cuidar disso. Olho para eles e começo a explicar o que aconteceu. Clone 2, estamos em apuros, agora que a segurança aumentou, vai ser uma merda conseguir escapar vivo. Clone 1, sim, eu me pergunto como o chefe fará isso. Também verifiquei se havia alguma saída secreta, mas não havia nenhuma. Cara, eles eram arrogantes e facilitaram nosso trabalho, mas não construíram nenhuma saída secreta em sua arrogância. Droga, como vamos sair? Eu sei que esse lugar vai estar cercado de ninjas. Mas mesmo que eu tenha pedido 100 Jounin ninjas ao meu redor, haverá 895 outros Jounin procurando pelo assassino junto com 3.000 Chunin e 1.000 Genin. Merda droga. Esse é um círculo impossível de escapar. Também haverá um bloqueio completo. Se eu ordenar que o bloqueio pare, vou estragar meu disfarce. O que o chefe fará? Capítulo 44. E o seu amigo que você eliminou só para poder ficar vivo. Ele tinha uma família, um irmão. Ele era filho de alguém, irmão de alguém. O que você faria se alguém eliminasse seu próprio irmãozinho? Afinal, você não está lá para protegê-lo. Você os abandonou. Sua família, você os deixou para trás. Olho para 0 caudas, meu rosto contorcido de pura raiva e digo: por que seu vermezinho? Esse verme de merda. Vou mostrar a ele o que significa dor. Eu aperto minhas mãos juntas. 5 pequenos orbes amarelos com caudas finas emergem entre minhas mãos entrelaçadas e se movem acima da minha cabeça antes de formar um círculo de 5. Levantando minhas mãos entrelaçadas acima da minha cabeça, eu as bato para baixo, enviando os orbes para o chão. Conforme uma luz brilhante é gerada no céu acima do casulo de cauda 0, 5 pilares altos e grossos, que são conectados uns aos outros por correntes, caem sobre as caudas 0 e as prendem no chão. Selo de pesos de ferro com 5 pilares? Isso definitivamente vai segurá-lo. Teoricamente, ele poderia segurar um manto de chakra de 4 caudas Naruto, então ele definitivamente seguraria as caudas 0 sem problemas. Sim, o livro avançado Uzumaki não é brincadeira. Esta é uma das técnicas de selamento mais fortes que não é um selo de maldição. Eu olho para ele e ainda continuo ouvindo falar. Mesmo que você realize seu sonho, você ainda estará sozinho por toda a eternidade. Pego um pincel e um frasco de tinta e pulso chakra na tinta. Eu então começo a desenhar selos ao redor das 0 caudas. O selo que estou desenhando é chamado de selo de drenagem de chakra? É um Fuinjutsu projetado para drenar chakra. Ao colocar o selo no alvo, o chakra drenado é transferido para o usuário.
Sim, estou drenando o chakra que está sendo gerado, até mesmo ajudando a gerar chakra com minhas emoções sombrias. Eu não sou um MC que pode facilmente jogar fora as emoções sombrias. Então, enquanto seu chakra está sendo transferido para mim, eu olho para os selos nas paredes ao redor e coloco minha mão neles. Começo a transferir todo o chakra escuro que tenho para ele. Isso deve manter o Vila do Céu flutuando por algum tempo, cerca de 2 a 3 dias na verdade. Então, olho para as caudas zero, parece cansado e mais fino, mas ainda está falando. Você os abandonou. Como eles se sentiriam se soubessem das coisas cruéis que você está fazendo? Este verme maldito. Então pego meu pincel e a urna de bronze que trouxe comigo. Coloco-a perto das caudas zero imóveis e escrevo selos Fuinjutsu ao redor da urna. Então abro a urna e fecho minhas mãos. Então uma mão blindada de chakra vem e pega as caudas zero e as puxa em direção à urna. Os selos ao redor da urna começam a girar e se juntar para se fundir em um só lugar quando as caudas zero estão totalmente na urna. Aparece um kanji vermelho que significa bronze. Selo de armadura de bronze. Agora ele parou de falar. Você sabe que selar toda essa fera nessa pequena urna é meio estranho olhando para ela. Acho que Fuinjutsu vencerá então. Agora que o selamento foi feito, eu libero o selo dos pesos de ferro dos 5 pilares, que agora está no chão. Então ele se transforma em chakra e se dissolve. Bem, então o selo de armadura de bronze é um tipo de selo fraco que tecnicamente poderia selar uma cauda, também conhecido como Shukaku, em um Jinchuriki sem problemas e o seguraria muito bem. Mas se ele selasse 2 caudas, o Jinchuriki não conseguiria dormir por causa das 2 caudas. Nas 3 caudas, ele o seguraria por um tempo antes de se romper. Para as outras bestas com cauda, não será capaz de selá-las. Mas para uma cauda zero, ele o manterá facilmente. Ele também tem uma fraqueza. O selo é facilmente quebrado, mesmo por algo como técnica de desbloqueio dos 5 elementos. Eu acordo meu Ninken e crio um clone de sombra para me proteger. Bem, então é hora de começar a batalha real com os 0 caudas. Então, sento-me de pernas cruzadas perto da urna e começo a meditar para recuperar chakra mais rápido. Ainda tenho cerca de 6 chakras de Jounin de Elite restantes no meu selo, mas não vou desperdiçar chakra desnecessariamente e de forma alguma estou subestimando os 0 caudas. Cerca de 1 hora depois, estou em plena capacidade. Então, toco a urna com a palma da mão e transfiro minha consciência para ela. Eu então entro, olho ao redor e vejo um campo de terra vermelha cercado por paredes de bronze ao redor e vejo algumas engrenagens acima que parecem estar girando. Eu então olho para as caudas zero que estão enroladas, olha para mim e diz: Vejo que você veio aqui. Qual é o motivo de fazer isso? Ele fala normalmente agora. Provavelmente a voz que ele tinha antes era uma técnica para sussurrar na vítima seus arrependimentos mais profundos e momentos dolorosos para desencadear uma emoção sombria. Ele então olha para mim e de repente gera braços que vêm em minha direção rapidamente. Eu apenas pulo para trás e uso a estilo fogo. Jutsu de bola de fogo no 0 caudas e ele bate de frente. 0 caudas começa a fazer barulhos dolorosos. Que fraco. Ele começa a sussurrar novamente e está tentando ganhar mais chakra das minhas emoções sombrias porque não consegue mais ganhar chakra de fora por causa do selo. Você sabe que para cada ninja que você elimina, você deixa uma criança órfã. Assim como você ficou órfão. O 0 caudas é bom como um aliado suplementar, mas seu poder de luta é uma porcaria. Eu já me acostumei com sua divagação e não caio nessa. Eu então uso o selo de pesos, 5 pilares de ferro novamente e os 5 pilares o seguram no chão. Ele estava gritando e com dor, então não percebeu os pilares caindo, mas eu realmente não me importo com essa coisinha fraca. Depois de cortar todos os seus braços e queimá-los, então começo a escrever alguns Fuinjutsu no chão. Após criar os selos necessários, a fórmula do selo sobe na forma de múltiplas cadeias de chakra e prende as caudas zero, técnica de selamento de besta. Ok, então agora tenho certeza de que ele não conseguirá sair daqui nem em 100 anos sozinho. Além disso, ele não é capaz de obter nenhuma emoção obscura de fora. Bem, então 0 caudas capturadas. Hora de sair da Vila Celeste. Capítulo 45. Minha consciência retorna ao meu corpo novamente e vejo a urna e penso: eu vou manter as 0 caudas naquela urna até que eu aprenda uma maneira de apagar suas memórias. Eu conheço o selo de apagamento de memórias, mas o selo apaga as memórias do conjurador e da vítima de um certo evento. Mas ainda assim não estou usando um selo que também apague minhas memórias. Então eu me levanto e dissipo meu clone e meu Ninken, que vai para baixo do meu moletom. Eu me levanto e começo a subir a parede da sala. Chego no topo e dou um pequeno sinal de chakra quase imperceptível. 1 hora depois, eu ainda estou na mesma posição. Então a entrada secreta se abriu. Meu clone olha para mim e diz: Desculpe, chefe, não consegui abrir no momento. Havia algumas pessoas na sala. De qualquer forma, como você vai sair daqui, chefe? Então eu o dissipei. Peguei suas memórias e criei um novo clone que saberá o que fazer. Clone ponto de vista, clone líder. Bom, então só tenho que seguir o plano do chefe. Então chamo um capitão Jounin e conto a ele. Eu te darei um dos meus guarda-costas. Eu disse, porque ele vai ajudar você a encontrar o culpado mais cedo. A propósito, todas as pessoas já estão reunidas. O guarda olha para mim e diz: Sim, senhor, eles estão todos reunidos. Olho para ele e digo: Ok, então estamos nos apressando um pouco. Vou fazer o discurso em 10 minutos, entendi. O guarda arregala os olhos e diz: Sim, líder, estaremos prontos então. Olho indiferente e digo: Claro que você vai. Também cuidar da minha guarda, ele vai operar furtivamente sozinho para conseguir encontrar o culpado, também ouvir todas as suas ordens. Ele tem autoridade somente atrás da minha no momento.
O guarda parece meio nervoso e diz, claro, um dos meus 2 guardas pessoais com uma urna amarrada na cintura avança. 10 minutos depois, eu subo na sacada da torre e olho para os ninjas e cerca de 10.000 civis nas estradas. Parece lotado, mas eles ainda vieram, afinal não é todo dia que o líder faz um discurso. Pareço confiante e uso um pequeno genjutsu para me fazer parecer mais deslumbrante com mais luz do sol ao meu redor e pego o dispositivo de microfone e digo, meu povo da Vila Celeste, ontem fomos atacados por um traidor entre nós. Massacrou 2 das famílias governantes. Algumas pessoas começam a sussurrar entre si. Olho com raiva e digo, que alguém ouse a eliminar em nossa cidade é inaceitável, eu vou encontrá-los, eu vou eliminar eles. Líder dos guardas, ponto de vista. 7 minutos depois. O guarda do líder está caminhando furtivamente entre as bordas da cidade e vai até a estação de lançamento e diz a um supervisor, parem todos os ninjas patrulhando o céu. Quero que eles caiam no chão imediatamente. Ele olha para mim e parece reconhecer quem está falando e diz, sim senhor, será feito, mas posso perguntar por quê? Eu olho para ele e digo, bem, entre todos esses voadores, o culpado pode ser apenas um deles e pode escapar. De agora em diante, se houver qualquer outro ninja voador, exceto eu, o atirei, pode ser o culpado. 10 minutos depois. Todos os ninjas estão no chão agora. Então, eu pego um dispositivo voador e o prendo a mim mesmo. Este é na verdade um dispositivo que funciona apenas fluindo chakra pelas asas, o que impulsiona o usuário pelo ar e permite o voo. Com habilidade suficiente, o Shinobi pode exibir considerável manobrabilidade no ar por meio do uso desta engenhoca. Uma desvantagem disso é que, com seu chakra sendo usado para abastecer as capacidades de voo da máquina, o uso prolongado pode eventualmente consumir as reservas de chakra do usuário. Mas eu tenho chakra suficiente. Mas para habilidade, bem, essa é a primeira vez que estou voando nele, então sim. Então eu entro na plataforma de lançamento e ela me lança para cima. Eu começo a colocar um pouco de chakra nela e ela me impulsiona. Eu então giro levemente e ela gira. Então eu vou o mais alto que posso. Então eu dissipo os 10 clones que eu fiz para colocar etiquetas explosivas por toda a cidade. Estou tão alto que as pessoas nem conseguem me ver. Faço um sinal de meio tigre e digo, Katsu. Uma explosão gigantesca acontece, a cidade começa a cair, eu posso em pedaços as torres e a cidade inteira é destruída. Eu até tenho as memórias dos meus clones que ainda estavam lá. O clone líder estava distraindo a população e os ninjas enquanto eu fazia o trabalho. Desfiz minha transformação e um garoto de 10 anos com cabelos e olhos pretos e tatuagens de Inuzuka apareceu. Imagino se alguém sobreviveu à destruição. Bem, então a missão ainda não acabou. Ainda tenho que eliminar todos os sobreviventes. E para sobreviver à sua vila desmoronando e às explosões ao redor, bem, você tem que ter sorte e ser forte. Na verdade, você tem que ser os dois. Capítulo 46. Olho para os destroços do que costumava ser a Vila do Céu. Esse tipo de destruição. Esse tipo de catástrofe. Que idiota. Uma vila voadora pode parecer uma boa ideia com uma vila intocável no céu. Mas se apenas um ninja for capaz de chegar lá, causará danos catastróficos ou até mesmo destruição. Se eles realmente tentassem lutar contra as 5 nações, eles não teriam conseguido nem mesmo lutar com elas por um dia inteiro. Eles teriam sido destruídos com um ninjutsu de longo alcance, teria atingido parte crucial da cidade e teria caído. Bem, de qualquer forma, vou até o chão, abro um pergaminho e coloco a engenhoca voadora no meu pergaminho de armazenamento. Não sei se pode ser útil para mais tarde. Então eu uso a estilo terra, técnica de esconder-se como uma toupeira, e viajo para o subsolo enquanto aumento meu senso de chakra para ver se alguém sobreviveu. 1 hora depois, eu descobri com sentido de chakra e uma pequena investigação que há sobreviventes, especificamente 56 Chunin, 58 Genin, 123 Jounin. A maioria dos sobreviventes tem ferimentos graves, mas não ameaçam a vida. Eles parecem estar procurando por quaisquer outros sobreviventes. Eles não encontram mais ninguém. Eles encontraram 146 civis sortudos que sobreviveram. Bem, então eu apenas observo eles de longe, olho para eles e percebo que alguns Jounin parecem ter notado algo. Então eu imediatamente recuo. Eu iria chamar os ninjas que Danzo me deu, mas até lá alguns dos ninjas feridos podem ser curados. Melhor atacar agora. Afinal, não somos estúpidos em construir o acampamento tão perto da Vila Celeste, então vai levar algum tempo para preparar uma força de ataque. 4 horas depois. Então comecei minha operação para matá-los. Peguei animais e injetei neles um veneno de ação lenta, um tipo de vírus, você poderia dizer, e então coloquei os animais perto do acampamento para eles tomarem como alimento. Então também comecei a envenenar o suprimento de água deles, usando diferentes métodos, desde personificação até envenenar um riacho próximo, onde toda vez que eles iam buscar água, geralmente um genin ou civil, eu colocava veneno no riacho. Os Jounin estavam cuidando do acampamento em caso de um ataque furtivo. Hora da noite. Enquanto eles dormem, eu olho e uso uma névoa venenosa no acampamento deles. Eu tenho uma máscara de gás e estou fervendo uma certa mistura. E estou direcionando o vapor para o acampamento. Estou tão cansado que preciso de uma pausa. Eu ainda fico acordado a noite toda e quando amanhece. Então vou furtivamente até o acampamento deles e vejo todos eles mortos. Olho para o fundo, a ruína de Vila do Céu. Olho para minhas mãos e penso. Comecei a me tornar um vilão. Sim, certo, neste mundo só existem vencedores, e os vilões sempre serão os perdedores. Você conhece o ditado, o herói sempre vence. De qualquer forma, garanto que não haja sobreviventes, não quero que alguém venha em busca de vingança ou algo clichê assim.
Então começo a retornar ao meu acampamento base. Chego lá em cerca de 1 hora na minha velocidade máxima. Então eu uso um jutsu de terra e vou para o subterrâneo. Eu olho para eles e surpreendentemente todos eles estão lá. Eles olham para mim surpresos e um dos ninjas raiz diz: "Bem-vindo, Capitão Yami." Eu olho para eles e digo: "Pessoal, a missão foi cumprida." Eles parecem chocados por um momento, até mesmo o ninja raiz, um deles, até mesmo mexeu os dedos e eu vejo que ele está prestes a me atacar. Mas ele coloca um sorriso falso e me pergunta antes de fazer qualquer coisa: "Oh, alguma coisa deu errado. Então Danzo provavelmente deu ordens para me assassinar se eu falhasse, ficasse com medo ou algo assim." Eu apenas sorrio e digo: "Bem, não existe mais a Vila Celeste. Alguns genins caem depois de toda a destruição de uma vila ninja, isso nunca aconteceu. Bem, até Pen fazer isso no cânone e ele ainda não eliminou todos eles." Ok. Ah, você está brincando. N de jeito nenhum, cara. Depois é claro que fomos verificar o local do acidente. Algumas pessoas não tinham visto nada e os genin ficaram chocados, disse um deles. Fomos mantidos no escuro o tempo todo. Pensamos que estávamos em uma missão de longo prazo de nível B, e não na linha de frente de alguma batalha. Eu apenas olho para eles friamente e digo: "Você não precisava lutar nada, então, sendo uma missão de nível B, seria meio suspeito." Então olho para o ninja raiz e faço um sinal para ele. Ele olha para mim, acena e diz: "Bem, a missão ainda não acabou. Temos que eliminar algumas vilas para enviar uma mensagem à Terra do Céu e fazê-lo se render. Qualquer um que participar será recompensado com uma recompensa extra de classificação A." Então Might Dui diz: Espere, há realmente necessidade de mais derramamento de sangue. Dezenas de milhares de pessoas já morreram. Eu sabia que isso aconteceria, então fiz um sinal para o ninja raiz e ele disse: "Sim, e graças a Deus eles eram todos inimigos. Você não quer que nossos filhos ou mesmo netos lutem na guerra, quer?" Dai então rebate e diz: "Isso continua errado, não importa como você justifique." Ok, então depois disso os 5 genin junto com Dui se recusaram a participar do massacre. Mas todos os outros ninjas concordaram. 6 dias depois, mais alguns ninjas raiz foram enviados por Danzo e nós destruímos 20% da Terra do Céu. A maioria eram vilas, os nobres e daimyo enviaram alguns assassinos e samurais atrás de nós, mas nos movemos em grandes grupos para ficarmos mais seguros e eliminamos todos eles. Então, enquanto eu estava descansando, o clone que deixei em Uso Shogakure apareceu e eu peguei suas memórias. Capítulo 47. Bem, meu clone não encontrou nenhum tesouro ou ninjutsu especial. Ele estava apenas checando uma casa normal e ativou uma armadilha e uma pintura de espantalho abriu sua boca e atirou pregos e meu clone então morreu. Bem, então acho que vou verificar isso quando retornar. Mas terei que começar a eliminar mais alguns para retornar mais rápido. Também recebi muitos sujeitos de teste por perto, todos em coma de estasi em um selo de armazenamento feito especialmente para isso. Menos 17 dias depois, 32% da Terra do Céu foi destruída e agora, a Terra do Céu pediu cessar-fogo. O daimyo pediu cessar-fogo e depois de pagar uma quantia não especificada de pagamento a Konoha, que então aceitou cessar-fogo. Então recebemos ordens de retornar a Konoha para aguardar novas ordens. Bem, então, começo a organizar meu grupo ninja, que tem cerca de 130 ninjas raiz e 20 genin. Você sabe que eu fiz um milagre. Eliminei 5.000 ninjas e destruí uma vila escondida inteira com quase nenhuma casualidade. As únicas casualidades foram alguns ninjas raiz que enviei para enviar informações para Konoha. A propósito, apenas um deles sobreviveu e conseguiu entregar a mensagem. Bem, estamos navegando em um barco em direção ao Uso Shogakure, o mesmo barco em que viemos. Então, enquanto estamos no barco, olho para Might Dui, que está com outro genin que não participou do massacre. Eu apenas olho para ele sentado no chão e olhando para o chão distraidamente. Eu então digo: "Então Dui-san, como você está se sentindo? Você parece triste. Você pode me dizer se algo estiver acontecendo?" Ele continua olhando para o chão e diz: "Nada está realmente acontecendo." Então sento-me na frente dele e digo: "Posso te perguntar uma coisa, Dui-san?" Ele se vira, olha para mim seriamente e diz: "Claro." Então ele olha para o chão novamente. Não me importo com isso e apenas digo: "Quando me pediram para fazer essa missão, eu não quis aceitar, mas eu fiz mesmo assim. Eu tenho uma menina que é como minha irmãzinha, e eu pensei que não queria que ela visse a guerra ou fizesse parte dela." Ele apenas olha para mim, sorri levemente e diz: "Às vezes eu esqueço que você é uma criança. Mas, eu também tenho alguém especial que eu quero proteger. Eu tenho um filho, você sabe. Ele tem apenas 3 meses de idade. E eu realmente precisava do dinheiro que vem com a missão porque eu sou um pai solteiro. Eu sei que sou um assassino. Eu sou um ninja afinal. Mas eu nunca eliminarei inocentes e civis que não têm nada a ver com as guerras ninjas. Eles são apenas as vítimas da nossa guerra." Eu apenas olho para ele com uma máscara sem emoção e digo: "É aqui que eu e você divergimos. Farei qualquer coisa para proteger meus entes queridos." Então eu me levanto e vou em direção a algum ninja raiz e faço uma conversa sem sentido para passar o tempo. Eu ainda estou colocando 94% do meu chakra no meu selo. Quero tentar entender mais sobre os 8 portões. Tenho uma ideia para um procedimento médico relacionado a isso. Vou usá-lo em mim mesmo. Olho para minhas pequenas mãos infantis e as fecho em punho. Primeiro preciso que meu corpo cresça e depois treine-o 100% antes de fazer o procedimento. 2 dias depois, chegamos em Uso Shogakure. Eu digo a eles: "Vocês descansem um pouco, mas não baixem a guarda, vou explorar a ilha. Vou verificar se alguém já descobriu nossa missão e se há alguma emboscada ou armadilha aqui. Se eu não voltar em no máximo 6 horas, vocês devem presumir que algo aconteceu comigo." Eles acenam e começam a montar um perímetro. Uau, este mundo realmente respeita a força pessoal.
Quero dizer, eles recebem ordens de uma criança de 10 anos. Na minha primeira vida, não só não recebíamos ordens de uma criança de 10 anos, como nem ouvíamos o que eles diziam na maioria das vezes. A única maneira de ouvi-los é se estivermos no tribunal e o garoto estiver dizendo onde seu tio esquisito o tocou. Bem, então eu vou em direção ao local onde meu clone morreu, e vejo uma casa normal destruída. Então mando outro clone para dentro e nem 3 minutos depois ele sai com o pergaminho nas mãos. Então eu o dissipei e peguei o pergaminho. Eu também peguei as memórias dele, e aparentemente não havia mais armadilhas na verdade. E no fim do túnel não havia nada. Mas se você mover a imagem do espantalho que atira agulhas para fora da boca, dentro da parede há um cofre e há um pergaminho dentro dele. O cofre não tinha nenhum selo de armadilha, apenas um selo de travamento e um selo de destruição para destruir tudo dentro do cofre se o selo for aberto à força. Eu resolvi isso facilmente, ele foi feito principalmente para não ser aberto por aqueles que não são de origem Uzumaki. E a melhor maneira de fazer isso é colocar selos que apenas os Uzumaki conhecem, e eu obviamente conheço por causa dos livros sobre Uzumaki Fuinjutsu. Eu faço outro clone e faço ele abrir o pergaminho para ver se era uma armadilha ou algo assim. Ele abre e não era uma armadilha e depois de 2 minutos, só para ter certeza de que não havia nenhuma armadilha, eu dissipei o clone e obtive suas memórias do que ele viu. E então meus olhos se arregalaram, e eu fui pegar o pergaminho e ver por mim mesmo. Capítulo 48. Ao abrir o pergaminho, leio a técnica e penso. O nome da técnica é cadeia de correntes. É uma variação inferior da corrente de selagem adamantina que os Uzumaki usam. Foi feita para aqueles Uzumaki sem talento para produzir as correntes adamantina, que seriam capazes de segurar as 9 caudas por um longo período de tempo. Kushina não foi capaz de segurar as 9 caudas por tanto tempo quanto ela teria sido capaz se estivesse em ótimas condições durante o ataque das 9 caudas. Mas ainda assim, essa técnica pode segurar as 6 caudas por um longo período de tempo e as 7 caudas por algum tempo. Como a técnica funciona é que você escreve o selo específico em uma parte do seu corpo e o selo gerará uma cadeia de selamento feita de seu chakra. O máximo que pode ser inscrito no corpo são 4 selos, o que significa que 4 correntes podem ser feitas no máximo. O requisito de chakra é extremo para que o ninja médio faça até mesmo um corrente. Eu deveria ser capaz de gerar 3 correntes no máximo com minha quantidade natural de chakra, mas eu provavelmente só vou gerar um corrente para lutar eficientemente. Eu poderia gerar todas as 4 correntes com o chakra no meu selo, mas se eu não estiver lutando contra uma besta com cauda, então um corrente seria mais eficiente. Então eu coloco o pergaminho da técnica em um pergaminho de armazenamento, eu vou aprender isso quando eu retornar para Konoha e tiver mais tempo. Eu realmente acertei na mina de ouro dessa vez. Eu tive sorte. Eu geralmente não tenho tanta sorte. Eu acho que há descanso para os perversos. Volto para o meu acampamento e descanso um pouco e então estamos prontos para partir novamente. Um dia depois. Agora estamos na Terra das Ondas. Destruímos o barco antes de chegar ao porto e caminhamos furtivamente sobre a água em direção a uma parte desolada da costa. Assim que chegamos à costa, muitos projéteis são atirados em nós. Eu imediatamente uso estilo terra, parede de terra, e colocamos chakra extra nele. Ainda perdemos algumas pessoas em torno de 50 Chunin raiz e quase todos os Genin. Acho que apenas 2 sobreviveu. Temos muitos ninjas feridos. Fomos emboscados e tivemos uma perda catastrófica. Precisamos nos retirar. Então noto as assinaturas de chakra que estavam escondidas antes. Então eles usaram uma técnica que esconde suas assinaturas de chakra e nos atacaram. Sinto 10 Jounin e 84 Chunin. Tenho cerca de 70 Chunin e alguns Genin sob meu comando. Então 5 dos Junins inimigos batem palmas e usam ilusão de relâmpago, pilar de flash. Eu vejo isso e imediatamente começo a passar chakra violentamente pelo meu corpo a partir do selo, e ao fazer isso, vejo os outros 5 Junins usando estilo vento. Tiro de vento em nossa direção e eu uso estilo terra. Muro de lama, uma parede gigantesca de terra aparece para os ataques, que tomam muito chakra. Então os ninjas da raiz saem do genjutsu. Então eu apenas digo a eles com a mão canta meu plano. Eles sobem no muro e todos nós usamos estilo fogo, lança-chamas, e enquanto fazemos isso eu corto meu ninjutsu de fogo e uso a estilo vento. Grande ruptura, para energizar nosso estilo fogo e um grande tsunami de chamas aparece indo em direção ao inimigo. Eles usaram uma parede de água, mas ela não foi capaz de lidar completamente com nosso jutsu. 51 assinaturas de chakra inimigas desaparecem. Eles baixam a guarda por um momento, parecem estar lutando em território não natural. Provavelmente não são ninjas da névoa, embora tenham trairás da Vila da Névoa. Alguns deles parecem meio bronzeados. Se fossem ninjas da névoa, teriam usado mais paredes de água juntos para se defenderem do nosso jutsu. Acho que eles são ninjas da nuvem, afinal eles até usam técnicas de relâmpago. O que eles estão fazendo aqui eu não sei, mas vou pensar sobre isso mais tarde. Os ninjas da raiz recuam e levam os feridos com eles. Eu sinalizo para meu ninja e todos nós nos dispersamos em direções diferentes enquanto deixo alguns clones das sombras para distraí-los. Menos 1 hora e 30 minutos depois. Nós todos nos reagrupamos em um local específico. Era em uma caverna sob uma pequena ponte. Nós recuamos porque embora os tenhamos pego de surpresa com nossa técnica de fogo, ainda estávamos em desvantagem. Eles tinham 10 Jounin e só tínhamos eu. Se lutássemos a batalha, teríamos 30% de chance de vencer.
e eu não gosto de probabilidades assim. Eu olho para os nossos sobreviventes. Há apenas 82 Chunin raiz com 13 deles feridos e 7 deles gravemente feridos. Estou tratando deles agora mesmo e amanhã todos eles devem ser capazes de lutar novamente. Eu não sou aluno de Tsunade à toa, você sabe. Na verdade, até mesmo Tsunade precisaria de cerca de uma semana para curar completamente os gravemente feridos. Eu usei suas vidas úteis para fazê-los curar mais rápido. É por isso que eles são capazes de melhorar tão rápido. 4 genin sobreviveram. Apenas Dui não estava realmente ferido. Apenas alguns arranhados. O que eu verifiquei e eles não estavam envenenados. 3 dos genin ficaram feridos e 2 deles gravemente feridos. Eu também os curei. Esta missão não será uma conclusão 100% perfeita como eu pensei que seria. Eu preciso pensar em um plano e acabar com os ninjas da nuvem de uma só vez. Não será tão fácil quanto com os ninjas do céu, afinal os ninjas da nuvem são mais alertas e experientes do que eles. HMMMMM. Capítulo 49. Morrendo como uma vítima sem nome. 4 dias depois. Mudança de ponto de vista? Terceira pessoa ponto de vista. No acampamento dos ninjas da nuvem, um jovem baixo para sua idade, com pele um tanto bronzeada e um físico atlético. Ele possui cabelos cor de vinho despenteados que projetam sombras notavelmente escuras sobre si mesmos, penteados para trás para expor sua testa, e olhos grandes e escuros com pupilas brancas que parecem rosa escuro ao redor da parte inferior de suas íris. Seu nome era Ken, um Chunin da Vila da Nuvem. Ele nasceu e foi criado nas favelas de Akuzaya, que é uma cidade na Terra do Relâmpago. Ele tinha uma mãe doente que amava profundamente. Para pagar por remédios, Ken furtou pessoas na cidade, mas foi pego 3 vezes. Os guardas o espancaram e o marcaram com tatuagens, ameaçando cortar seus braços na próxima vez que ele fosse pego e o chamando de criança demônio. Quando Ken voltou para casa após sua terceira surra, um morador o informou que sua mãe, tendo ouvido sobre sua prisão, se enforcou. Na carta que ela deixou, ela declarou que queria que Ken vivesse uma vida plena e não queria que ela fosse um fardo para ele. Ela também disse que não queria tomar remédios se fossem obtidos por meios desonestos. As surras não o machucaram, mas a morte de sua mãe o fez. Ele sentiu que ela não era um fardo, afinal. Ela era sua mãe. Com a morte dela ele ficou devastado e perdido. Ele não sabia para onde ir e o que fazer. Com suas tatuagens criminosas e sem um lar para onde retornar, Ken acabou sendo banido de Akuzaya. Devastado pela perda de sua mãe e enfurecido com a sociedade em que viviam, onde ele não podia pagar os remédios de sua mãe, ele brigava com as pessoas e as espancava. Um dia, depois de quase eliminar 10 homens adultos em uma vila, ele foi abordado por An. An é um ninja da vila oculta nas nuvens. Ele é um homem mais velho de cabelos pretos e olhos castanhos, com um corpo musculoso e barba por fazer e uma personalidade muito alegre. Ele também é um Jounin da Vila das Nuvens e um chefe de clã do pequeno clã que consistia nele e sua filha. Irritado com o comportamento alegre do homem, Ken o desafiou para uma luta, mas foi derrotado facilmente. O acolheu para que ele pudesse cuidar de Izuno, a filha doente de An. A mãe dela, sua cuidadora anterior, se afogou devido ao estresse e An teve que fazer muitas missões para mantê-los à tona e pagar pelos remédios de Izuno. Então quem foi encarregado de cuidar dela? Já acostumado a cuidar de sua mãe, ele tinha pouca dificuldade em cuidar dela, embora achasse estranho sempre que ela começava a chorar. Uma dessas vezes, sem que ele soubesse, ele a motivou indiretamente dizendo que haverá um ano que vem, para ver o Festival do Relâmpago que celebra a primeira derrota do demônio Touro Polvo. An também começou a treinar Ken para ser um ninja. 3 anos depois, Izuno estava com boa saúde e conseguia ficar de pé e fazer tarefas. Ken continuou treinando com An para se tornar um ninja. Um dia, An ofereceu Ken para assumir o pequeno clã e tomar Izuno como sua noiva para surpresa e constrangimento de Ken. Ele concordou silenciosamente jurando proteger os dois, mesmo ao custo de sua própria vida. No Festival do Raio, Izuno contou a ele sobre seu passado, perguntando se ele realmente concordava com a proposta, ao que ele reafirmou seus votos a ela, prometendo protegê-la pelo resto de sua vida. Ele foi e rezou no túmulo de sua mãe antes de ir para a guerra e contou a ela sobre suas últimas experiências. Aos 17 anos ele era um Chunin, quase um Jounin. Em cerca de um ano ele deveria ser capaz de se tornar um. Ele ainda se lembra da emboscada que aconteceu contra os ninjas de Konoha. Isso foi realmente apenas uma coincidência. Eles deveriam entregar uma mensagem ao Mizukage que era sua missão, mas eles já enviaram furtivamente 2 Chunin e um Jounin para entregar a mensagem enquanto distraíam os ninjas de Konoha. Pelo menos se os ninjas de Konoha estavam planejando nos atacar e eles ainda não retornaram para Konoha. Ele foi para a guerra junto com An, que agora é seu sogro. Ele é na verdade um dos Jounin. Naquela hora, An veio em direção a Ken, sorriu e disse casualmente: "Olá Ken, como vai?" Ele então imediatamente fica alerta. Essa saudação era um código que foi feito para o caso de estarmos cercados e para não deixar que leitores labiais notem. Então começamos a nos preparar casualmente sem movimentos bruscos. Então, de repente, estamos cercados. Todos nós vamos lutar contra nossos inimigos enquanto lutamos contra eles. Quem percebe que alguém eliminou um deles e era um clone das sombras, então, de repente, uma explosão acontece e essa é a última coisa que ele viu antes de ver apenas escuridão e morrer. E foi assim que uma das inúmeras vítimas da Segunda Guerra Ninja morreu. Uma morte fácil e esquecível. Algum tempo depois, quando Izuno recebeu a notícia de que sua pai e o amor de sua vida morreu, ela cometeu suicídio, e Yami nunca soube quem era quem e o que aconteceu. Mesmo que soubesse, ele realmente não se importaria. Yami ponto de vista, alguns segundos antes. Olho para o acampamento com binóculos e vejo que um dos clones foi morto, então faço uma pose de meio tigre e digo: Katsu. Uma grande explosão acontece e eu sinalizo para o ninja raiz.
Todos nós usamos clones de sombra e os enchemos com etiquetas explosivas sob suas roupas. Então fomos e cuidamos dos sobreviventes. Havia 17 sobreviventes. Torturamos alguns deles e tiramos informações deles e assim que descobrimos qual era a missão deles e eu imediatamente começo uma retirada, nem limpamos o local. Afinal, poderíamos ser cercados por ninjas da névoa a qualquer momento. 3 dias depois, voltamos para Konoha e só vimos algumas equipes de patrulha da névoa, eliminamos todas elas e chegamos em Konoha em segurança. Eu apenas sorrio e penso. Imagino o que mudou desde que parti. Minha recompensa mudou. Eu me tornei algum tipo de herói de guerra. Ah, o plano continua. Capítulo 50. Enquanto eu vou em direção à torre do Hokage, os ninjas raiz se dispersam e apenas Dui e os outros 3 genin. Então, quando cheguei lá, fomos informados pelo secretário que o Hokage estava nos esperando. Bem, acho que ele já sabia que estávamos chegando. Ele provavelmente nos viu em sua bola de cristal ou um Anbu relatou a ele. Então, quando entro, vejo o Hokage e todos os anciãos da vila estão lá, até mesmo Danzo. O Hokage olha para mim e não consegue evitar que um sorriso se forme em seu rosto e então ele diz: Yami Nozuka, eu te parabenizo. Eu mantenho uma cara séria para mascarar minha depressão, trauma, de eliminar todas as pessoas que eliminei. Isso é o que você chama de máscara de dupla camada. Então eu respondo seriamente. Para que Hokage-sama? Ele percebeu meu humor e disse sério. Você foi promovido a Jounin. Os olhos dos genin se arregalam, afinal, um Jounin de 10 anos é o Jounin mais jovem já registrado. Isso é literalmente testemunhar a história. Mas o Hokage continua e diz. E também, ele pega um livro da mesa e joga para mim. Eu pego o livro e leio. Então minha página do livro de bingo foi atualizada. Yami Nozuka. Nome do código. Presa vermelha Yami, eliminador do céu. Recompensa, 73 milhões Ryu. Classificação, S. Descrição. Acredita-se que ele seja bom em taijutsu. Tsunade Senju, a princesa Lesma, foi sua professora Jounin e ele pode ter sua super força bizarra. Ele tem grandes reservas de chakra, seu ponto forte é ninjutsu. Acredita-se também que ele seja bom em genjutsu. Esteja ciente de que o ninja é um constrangeiro. É sugerido que ele seja lidado rapidamente e sem tempo para se preparar. Não o subestime por causa de sua idade, ele usou isso para superar Tio da Trupé Branca, quando era mais novo. Procurado pela destruição da vila oculta no céu. A Terra do Céu também oferece um status nobre a qualquer um que o traga. Ele é conhecido por destruir sozinho a vila oculta no céu, capturar o Jinchuriki de uma cauda e cortar o braço de Tio da Trupe Branca, massacrando civis indefesos da Terra do Céu, numerosos assassinatos na batalha contra a vila oculta na areia. Ele é o único aluno de Tsunade Senju que ainda está vivo. Ele se formou em... Havia muitas informações sobre mim, informações críticas e importantes. Ninguém vai me subestimar agora. Isso é uma grande desvantagem para mim. É verdade que a reputação vai me ajudar a conseguir missões de alto pagamento de classificação S, mesmo em tempos de paz, mas eu realmente não me importo com isso, afinal, eu só vou fazer uma quantidade mínima de missões em tempos de paz. É melhor treinar ou experimentar. E eu conheço meu poder melhor. Eu não sou material de classificação S. Então, quando estou prestes a colocar o livro na mesa do Hokage, ele olha para mim, sorri e diz: Você pode ficar com o livro. Não precisa comprar um novo para você, você acabou de devolver, então é um material de leitura enquanto você descansa. Então ele diz seriamente novamente. De qualquer forma, sua recompensa será 12 missões de classificação S e 7 missões A para seu registro. A classificação de Jounin, como eu já disse, e ele então pega um cheque e me entrega. 6 milhões de Ryu. Eu apenas olho para o dinheiro e digo: Hokage-sama, eu não quero dinheiro. Seus sentidos políticos desaparecem e ele percebe onde eu quero chegar com isso. Ele estreita os olhos e leva as mãos ao queixo. Então ele diz: Então o que você quer? Isso significa que ele está pronto para me pagar uma grande recompensa. Bem, então vamos continuar essa atuação na frente do genin e do conselheiro. No campo de batalha, percebi que não conseguia me proteger e quero uma técnica de classificação S como recompensa. Exceto o Hokage, todos os outros arregalam os olhos. Mas ninguém recusa, afinal é uma troca justa e eu não pedi uma técnica proibida de classificação S, apenas uma classificação S. Então o Hokage faz um sinal e um Anbu desce. Ele então diz: A Anbu irá guiá-lo até onde guardamos os ninjutsu de classificação S, mas primeiro você terá que me dar um relatório sobre sua missão. Eu então faço isso e, claro, escondo alguns detalhes como as 0 caudas ou minha meia-verdade de torturar alguém que eu desviei dizendo que era uma prostituta para manter minha imagem limpa. Então, depois que eu faço isso, sou escoltado para fora por um Anbu e ele me leva para a base Anbu. Então, enquanto caminhávamos, perguntei a ele. Então, fiquei fora por muito tempo. O que aconteceu por aqui? Ele apenas olha para mim com sua máscara que não consigo ver os olhos. Mas ele diz: Claro. E ele começa a explicar o que aconteceu. Hokage retornou a Konoha e Orochimaru se retirou da Terra da Chuva e tomou seu lugar na guerra contra a Vila das Nuvens. Tsunade retornou ao campo de batalha da névoa. O Dan espectral agora está segurando as linhas de frente da chuva contra a rocha junto com a areia, que são temporariamente nossos aliados. Jiraiya pediu uma pausa e por causa de suas contribuições, ele recebeu um. Se minha estimativa estiver correta, ele deveria estar treinando Conan, e Aiko e Nagato neste período. Ele então começa a me explicar algumas das alianças que fizemos com Cachoeira e Vila da Grama. Então chegamos ao nosso destino. A base da Anbu está localizada surpreendentemente em um complexo de apartamentos decadente. Então quando chegamos lá, entramos. A Anbu que me acompanha faz um sinal secreto com a mão para o homem na frente, que então abre a porta para nós, mas a Anbu diz: Espere aqui. Então, enquanto espero, abro o livro de bingo e olho as recompensas ali.